Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Que bom, estamos aqui novamente gravando mais um podcast da nossa série Nosso Legado, né? Esse podcast que vem registrando a história do Grupo Águia Branca através da história das pessoas, né? Essa construção do nosso caminho, do nosso legado, né? E hoje nós vamos estar conversando aqui com Cecília Franchiani, né, a nossa auditora interna, tá, que está conosco já há algum tempo, nos ajudando nos nossos processos, nos orientando, trazendo bastante segurança para os nossos processos aí. Cecília, muito obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui. Boa tarde, querido. Ei, Marcelo, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? O pessoal vai ouvir em momentos diferentes, de repente. É uma honra estar participando desse podcast com você, contando um pouco da minha história junto com o grupo. Como eu falei, né, anteriormente, a minha história é uma história simples, mas é muito bacana assim, você poder compartilhar com as pessoas um pouco de você. Ainda mais eu que viajo, conheço muitas revendas, muitas pessoas, e às vezes, nesse contato com o outro, a gente não tem, assim, o outro não tem a oportunidade de nos conhecer. Então, é uma oportunidade ímpar, né, de estarmos participando desse projeto que começou com os fundadores, né, lá do grupo, e agora nós, né, outros funcionários, estamos tendo essa oportunidade também. Ah, que bom. E acho legal você falar que minha história é uma história simples, né? Você falando isso aí. A minha também é, e acho que dos 3.000 e tantas pessoas que estão conosco, também são histórias simples, né? Eu acho que somos pessoas, assim, muito voltadas para o trabalho, muito dedicada, né? E acho que, igual eu estava falando, né? Não é uma história de super-heróis, né? É uma Não, não história... é assim. O que é bacana no Grupo Águia Branca, o que a gente percebe, o que não mudou nessa evolução do grupo, nesse crescimento do grupo, são as oportunidades que o grupo dá de crescimento. Eu costumo falar com os meninos que quem trabalha no Grupo Águia Branca, ele está apto a trabalhar em qualquer outra empresa, porque é uma empresa que nos desafia, é uma empresa que nos dá oportunidade, nos dá crescimento. E é muito bacana isso, sabe? Você ganha uma maturidade, um olhar assim de um desafiador, sabe? Você está sempre pronto, você enfrenta qualquer desafio ali. E a gente aprende muito, assim, você sempre é desafiado a fazer o seu melhor, né? Você nunca fica naquela zona de conforto. É muito bom. A gente fala aqui de tédio, aqui não se morre, né? Jamais. Não se morre de Porque, tédio. de verdade, são muitos desafios, né, Cecília? A gente é bastante motivado, né, para a gente fazer sempre um pouco melhor, né, sempre com muito respeito, né, respeito aos Sim. valores, respeito às pessoas, né, o nosso próprio propósito, né, que é mover o mundo com excelência e respeito às pessoas. Então, mover o mundo é realmente uma coisa bastante ampla, né? Que mundo é esse, né, que a gente está movendo? Né? E seja lá esse mundo que for, né? Seja o negócio que a gente está tocando, seja o trabalho do dia a dia que a gente está fazendo, Sim. ou seja o meu mundo interior crescendo profissionalmente ou enquanto pessoa, mas que seja feito de forma excelente, né? Então, mover o mundo com excelência e respeito às pessoas, porque também não dá para a gente crescer, para a gente fazer qualquer movimento, né? Mesmo que seja excelente, sem considerar as pessoas, né, Cecília? É uma coisa que é uma marca, né? Igual você está comentando, que quem trabalha aqui e tal, vai trabalhar em outro lugar, tem algumas dificuldades por conta disso, dessa questão dessa valorização que a gente tem pelas pessoas, né, por toda essa história que a gente vai construindo, né? Sim, sim, essa questão do respeito às pessoas, assim, trabalhar com excelência talvez você encontre em outras empresas esse propósito, mas com respeito às pessoas, num mundo assim tão individualista, tão frio que a gente vem vindo, esse respeito a pessoas, às vezes, ele fica em segundo, terceiro plano. E no grupo não, a gente vê uma preocupação, os próprios acionistas, né, os fundadores, eu vi no podcast do seu Ailmer falando, né, sobre respeito às pessoas, respeito às autoridades.
é algo que também levo no meu trabalho. Eu trabalho, né, com auditoria interna, então, mesmo diante de uma situação ali, de uma não conformidade, algo, mas eu procuro ter o respeito com o outro, porque quando eu vou na revenda, Marcelo, eu estou na casa do outro. Uhum. Então, eu tenho que respeitar aquele local, aquela pessoa que está ali. Ele tem as dificuldades dele, tem as rotinas. Então, o respeito acima de tudo, sabe? Eu sempre priorizo isso no meu trabalho, sempre com muita seriedade, mas com respeito com o outro. Eu acho muito importante. Tem uma frase que eu gosto muito, né, que assim, seja duro com os problemas, mas suave com as pessoas, né? Que passa muito por isso, né? Passa muito Sim, por isso. Uhum. sim, a gente às vezes quer avaliar o outro com muito rigor, né? A gente excede às vezes. Certa vez eu fui uma palestra de um monge. Eu sou católica, mas, né, sempre estou buscando conhecimento. E ele falou que quando a gente está diante do outro, a gente tem que, antes de chamar a atenção, antes da gente esbravejar, a gente tem que enxergar um ser humano cheio de falhas, como nós mesmos. Uhum. Então, quando eu vou julgar o outro, quando eu vou chamar a atenção do outro, que eu não exceda o que eu não gostaria que fizesse comigo, assim, que eu mantenha o respeito mínimo ali pela pessoa, né? Errou, Uhum. errou, mas manter o respeito pelo ser humano. Uhum. Uhum. É Eu muito acho muito legal. bacana, sim, É, é. serviu muito para mim. E essa percepção sua, né, Cecília, nessa atividade que você faz, de estar andando em todas as casas, verificando as coisas, é um trabalho meio investigativo, um trabalho meio de policial, às vezes, um trabalho de bastante curiosidade, que algumas pessoas acabam não entendendo exatamente o propósito do seu trabalho, que é o trabalho da auditoria, né? Uhum. Auditorias internas, né? Para verificar se as coisas estão sendo feitas como devem, né? Se elas estão em conformidades, né? Se elas estão compliance às normas, né? Se elas estão conforme às normas, né? Então, é um Exatamente. trabalho bem legal, mas eu vou deixar você falar um pouquinho do que é essa área sua, Cecília. Conta para nós aí, né? Que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que têm dúvida exatamente do que é seu serviço. As pessoas ficam muito curiosas, assim, né? A auditoria é algo que chama bastante atenção, aguça, assim, a curiosidade do pessoal. É, a auditoria que a gente faz, Marcelo, é uma auditoria de processos. Uhum, Então, não uma auditoria voltada apenas nos números que já estão consolidados, mas uma auditoria também assim proativa da gente identificar, chegar antes no problema. Né? A gente, como você bem falou, dá esse apoio nas revendas, passando em todas elas, mas é tentar se antecipar aos problemas, verificar os processos estão conformes, mas o uhum, que está chamando a atenção ali, de repente, é uma não conformidade, é algo que precisa ter uma ação imediata da empresa, vamos investigar mais. Tem um papel muito consultivo também, porque com o tamanho do grupo hoje, às vezes a gente não consegue alcançar fisicamente, estar tanto nas revendas, né? Então, às vezes, eu sou o representante mais próximo que aquela revenda vai ter, aquele referencial da empresa, então, às vezes, eu consigo dar um apoio no trabalho também, um apoio no uhum, processo. Então, não só essa questão de validar os processos, mas também sugerir melhorias, sabe? Tentar otimizar ali aquele momento que eu estou ali na revenda, verificar os processos, mas também tentar melhorar ali o processo para aquele colaborador. Então, a uhum. gente trabalhava antes com um checklist, né, pré-estabelecido, dos principais processos. Hoje a gente fala de uma gestão de riscos, né? Recentemente a gente tem buscado isso com uma constância, uma validação dos riscos, dos controles, mas mesmo lá atrás, quando esse projeto começou, mais ou menos em 2009, nós já tínhamos a auditoria da Holded anteriormente, mas a diretoria, na ocasião, entendeu que havia necessidade de ter uma auditoria mais presente, mais Uhum, constante, que passasse nas revendas, conferisse OS, onde nós tínhamos mais riscos. Né? uhum, E aí nós viemos nesse modelo durante muitos anos, e veio a pandemia,
nós ficamos meio de stand-by, assim, né? E agora, pós-pandemia, nós vemos uma vertente assim, de um crescimento do grupo, na busca da análise dos riscos e dos controles, e a auditoria também vai se adaptar a esse trabalho, né? Vamos renovar esse checklist, não vamos mais trabalhar com checklist fixo, vamos trabalhar de acordo com o mapeamento dos riscos, onde nós temos maiores riscos, vamos atualizar, né, esse trabalho. Então, é um trabalho assim diferenciado, porque a intenção é que a gente chegue antes do problema acontecer ou que ele tenha o menor impacto para a operação. Não é engessar, né? Não é atrapalhar o comercial, não é você burocratizar, mas assim, você ser um apoio ali para minimizar os riscos da operação, as ocorrências. É muito legal. E você trabalha também junto com a Camila, né, do jurídico, e reportando sempre as questões de algum risco em potencial que não foi identificado, né, Cecília? Tem tudo isso que você comentou e também esse olhar um pouco mais amplo de estar verificando, de repente, você veio numa área fazer uma auditoria de um assunto, de repente tem um outro assunto que não tem nada a ver, mas se perceber também alguma questão de que possa trazer algum risco para a empresa, né? Aí você compartilha com a Camila para daí, então, a gente consolidar essa informação e buscar mitigar os riscos, né? Como é que faz para diminuir os riscos? Como é que a gente faz para conviver, eventualmente, com algum risco com segurança, né? Sim, sim, Marcelo. Não só na gestão de riscos, a Camila é uma grande parceira, assim, não só do jurídico, mas também do compliance. Em alguns momentos eu apoio esse trabalho de compliance. Já tivemos chamado de compliance, que era uma situação aparentemente simples, em que nós desdobramos ali as análises e nós identificamos situações ali de má fé, né, de uma não conformidade. Então, o trabalho em parceria do jurídico com a auditoria, de jurídicos, riscos e compliance ali, é uma parceria que tem dado muito certo, muito bacana. A Camila também é muito envolvida assim, com essa questão de minimizar os riscos da operação, né? Então, ela está sempre apoiando o nosso trabalho, seja só na auditoria interna, né, como jurídico, mas também como compliance. Então, mesmo que a gente tenha um trabalho específico, né, numa revenda, se tiver algo que chame atenção, a gente não deixa passar, né? Eu sempre, às vezes o pessoal vem conversar comigo, fala, Cecília, eu preciso conversar e tal, não sei o que, eu falo, olha, pode conversar, mas se for um assunto que vai trazer algum risco, algum assunto que tem a ver com o meu trabalho, é algo que eu não posso silenciar, sabe, Marcelo? Nas minhas relações, assim, de amizade do trabalho, né, de convivência, eu deixo isso muito claro. Porque às vezes a pessoa vem pedir um aconselhamento, alguma coisa, eu queria uma opinião e tal, pô, bacana, mas tem certas coisas que eu não posso deixar de levar para frente, eu não posso deixar de formalizar. Sempre com muito cuidado, mas a gente está sempre atento à segurança dos processos da empresa, sabe? E como é que é, Cecília, quando você chega na empresa assim para fazer auditoria, o pessoal olha e fala, ih, lá vem a Cecília aqui, não sei o quê. Como é que é essa relação? Como é que fica isso? Paz, tem gente que tem medo de mim, sabe? Já tem uma certa lenda, assim, sabe, um certo histórico. E aí o pessoal às vezes fica um pouco aflito, porque eu já tenho um semblante um pouco sisudo, assim, sabe, Marcelo? Eu chego séria na revenda. Às vezes, quando eu estou compenetrada, assim, fico com o semblante bem fechado. E o pessoal fica um pouco com medo, assim, mas sempre trato ali com muita educação, sabe, às vezes, né, tento quebrar ali um pouco o gelo, mas normalmente muito respeito pelo meu trabalho, assim, e mesmo apesar dessa questão, assim, às vezes de ficar um pouco receoso, porque o nome auditoria, ela assusta, também já fui auditada, né, pela auditoria da holding, mas as pessoas, elas estão abertas
sabe? Às vezes expor uma dúvida, às vezes expor uma situação que elas não estão confortáveis. E acho isso muito bacana, porque no que a gente isso agrega muito ao nosso trabalho, isso facilita muito o nosso trabalho, né? Você está ali para identificar alguma situação de não conformidade, alguma situação algum processo que não está de acordo, e o funcionário ele tem essa abertura de chegar para você e falar, Cecília, ó, cara, isso não está bacana e tal, está acontecendo assim, está acontecendo assado. Então a gente consegue ter essa abertura. Mas muitos ainda têm muito receio, sim. Mas a gente consegue lidar bem, já tem bastante tempo de grupo, é interessante. Chegar para uma pessoa falar que ela vai ser, que a gente vai investigar, que vai auditar, né? A pessoa fica sempre nervosa, né? Assim, todo Com mundo certeza. faz o trabalho do dia a dia certinho, mas você não quer também que fique alguém te vasculhando, né? Porque eventualmente você acaba se podendo ficar exposto por alguma situação que Sim, sim. faz Causa alguma um bobagem desconforto, lá. né, Marcelo? Porque assim, você vai ter que dar atenção para aquela pessoa, vai ter que ficar ali olhando e tal. Mas é um olhar diferente, a falha de processo, às vezes em decorrência, sei lá, de uma sobrecarga de trabalho, enfim, uma falha de processo, um erro, do que uma má fé. Né? A gente tem um olhar diferente, a tratativa é diferente. Você tem que ter essa sensibilidade também de nessa pontuação, né? Nesse avaliar o trabalho do outro. Senão, você corre o risco de não ser justo, acho. Não, com Então, certeza. Mas é legal porque as pessoas terem um pouco dessa percepção, né, do que é o seu trabalho, né, as dificuldades que são, Cecília, e assim, aproveitar o momento para te parabenizar, né, esse tempo que você está conosco, assim, um trabalho sempre muito limpo, muito certo, né? Eu obrigada. acompanho os relatórios que você traz, vejo, a gente já teve altas conversas, entendimento do que estava acontecendo, né? E assim, confesso que sempre tivemos muita segurança no seu trabalho, que quero te parabenizar por isso, né? Muito Obrigada, legal, a Marcelo. gente fica bastante confortável e seguro, né? Eu falo que nos dá garantia de irmos mais à frente aí. Eu Tá? agradeço pela confiança. Obrigado. Mas, Cecília, conta um pouquinho para a gente da sua história, de onde que você veio, como é que você chegou até aqui, o que que você estudou. Eu gosto sempre de perguntar assim, da onde que a pessoa nasceu, né? Onde você nasceu e como é que você chegou até aqui, nesse intervalo aqui? Então, Marcelo, tive sorte, assim, né? Já nasci na cidade grande, minha família é do Uhum. interior de Colatina, num lugar chamado Queira Deus, né? Baixo Nossa. Itaçu. E eu nasci em Vila Velha, minha família já tinha vindo do interior para cá. Uhum. Sou a mais nova de 4 irmãos, então sou a rapa de tacho, né? Então a gente sempre. O rapa de tacho nunca envelhece, assim, sabe? É É, sempre, é, né, o é, queridinho da família, é. sempre. É a Graças caçulinha. a caçulinha, eternamente a caçulinha. É. É, venho de uma família assim minha família é muito rigorosa, assim, meu pai sempre foi muito rigoroso na nossa educação e eu Uhum. acho que isso foi muito importante no meu desenvolvimento, assim, enquanto valores, porque sempre com muito rigor em relação ao trabalho. Uhum. Esses dias até eu estava em casa compensando hora, aí ele falou assim: "Você foi promovida?" Alguma coisa. Eu falei, aí eu sério, eu falei, não, por quê? Ele falou, 8 horas, você está em casa ainda? O que você está fazendo aqui? Então, assim, ele é muito rigoroso. Mas eu não estou sabendo. Quando a gente é promovido, pode ficar em casa até mais tarde. Você Eu vou conversar com você vai ele disso reclamar, né, aí. Marcelo? E É. aí, assim, ele sempre foi muito questionador, muito rigoroso, com horário, em questão do lidar mesmo com o trabalho, sabe? Com a transparência, com a seriedade. Então, sempre tive essa educação dos meus pais. Eu me formei em administração e depois eu cheguei a fazer uma pós-graduação, né, de controladoria em finanças,
Para atuar na auditoria, eu fiz um curso no Instituto dos Auditores Internos, né, lá em São Paulo, e recente fiz um curso de investigação, né, interna de compliance. Estou estudando agora em paralelo algumas outras, né, algumas matérias. Eu faço teologia, né, introdução ao Antigo Testamento, e Já faço tive a também. oportunidade de ver você É verdade, na uma igreja live. lá, por vídeo, né? Você Sim, estou sempre me falando, né? desafiando. É uma coisa que aprendi na minha família também, sabe, Marcelo? Minha mãe sempre me desafiou ao novo. Lembro que muito nova, às vezes, precisa de alguém para se vestir de Papai Noel na igreja. Não tinha ninguém, eu ia me vestir de Papai Noel, colocava uma cinta grandona, uma almofada, ficava com um barrigão e tal, não sei o quê. Eu preciso fazer um bolo, sei lá, em forma de coração, porque o dízimo tem aquele coração com uma cruz e tal, não sei o quê. Então, assim, ela sempre estava nos desafiando a fazer algo diferente, né? E eu tenho muito isso comigo, eu sempre me desafio ao novo, né? Isso é um dos valores, assim, muito bacanas que eu aprendi com a minha mãe. E no grupo, assim, por exemplo, quando pude trabalhar no Rio de Janeiro, eu nem pensei, eu recebi a oferta, falei, não, eu vou. Não pensei assim, pode acontecer isso, é uma cidade assim, é uma cidade assada. Falei, não, é a oportunidade que eu tenho de fazer algo diferente. Depois tive a oportunidade de ir para a Irlanda e fiquei um mês lá em intercâmbio, não sabia praticamente nada de inglês, foi muito desafiador também. Então, eu estou sempre buscando o novo, sabe? Você acha que isso, Cecília, te facilita nesse processo de inovação que o grupo valoriza tanto, está sempre estimulando a gente a fazer algo novo, trazer novas ideias e tal? Da onde que você acha que vem essas ideias? Assim, como é que você acha que isso acontece? As ideias da inovação? É. Eu acho que a inovação ela vem do incômodo, sabe? Você não se acomodar com aquela situação que você está. Você está sempre buscando algo novo, você não está conformado com essa situação, sabe? Eu quero fazer algo diferente, eu quero buscar. Então, eu acho que isso conversa muito com esses valores do grupo também, né? Da gente estar sempre se desafiando, sempre buscando essa inovação. É muito legal. E você falou também de uma outra coisa que eu acho muito importante, que é o estudo, né? Você passou assim, falando que você está fazendo teologia na introdução do Novo Testamento, né? Agora eu estou estudando a introdução ao Antigo Testamento, o próximo Antigo. passo é... Porque, assim, com a pandemia, tive Covid 2 vezes, sabe, Marcelo? E uma das coisas, assim, a gente tem eu percebi uma dificuldade após o Covid com essa questão de memória, assim. Falei, não, tenho que buscar algo mesmo. Aí comecei com algo que eu gosto, né, que é a parte da teologia. Quando eu falei da teologia, você falou do vídeo, né? A gente acabou de falando de se desafiar. Então, eu sempre gosto de buscar esse conhecimento, seja por vídeos, seja por documentários, seja por cursos. Eu estou sempre buscando algo de novo, eu posso aplicar isso no meu trabalho, eu não posso aplicar no meu trabalho. Acho que a gente não deve se acomodar. Às vezes eu vejo um pessoal assim, já pensando mais ou menos na minha idade, assim, pensando em aposentar, não sei o quê e tal, mas tipo assim, meio cansado da vida. E é uma expectativa assim que eu não tenho, sabe? Tenho muito a buscar ainda. Tenho muito a descobrir, então acho meio conflitante assim, a pessoa se entregar tão cedo. Não, só estou esperando me aposentar e acabou. Acho que não é por aí, a gente tem o conhecimento que tá aí para todos, né? Hoje é tudo muito fácil. A internet está aí para trazer essa informação, para a gente sempre estar se renovando. Eu acho muito, muito bacana.
Muito legal. E assim, você fala de uma coisa muito importante que eu ia te perguntar e você já respondeu, que é como que a gente se prepara, né? Como que a gente se atualiza para poder estar acompanhando tanta coisa, né? E aí você traz essa sua eterno buscar, né? Tá sempre assim, incômodo por aprender, para estar crescendo, para estar se desenvolvendo e estudando um assunto até bastante diverso da sua área, né? Apesar de você ter feito pós em auditoria, né, e todos esses controles que você comentou, né, você vai buscar um conhecimento ainda maior, né, em outras bases, em outros estudos. Eu adoro isso, assim, porque eu acho que essa combinação dessas diferenças assim surge cada coisa nova, né? A criatividade vem muito dessa mistura, né, entre algo que você conhece e uma coisa muito nova que você vem estudar. Então isso acaba desabrochando aí muitas novas ideias aí. Muito legal, Cecília. Parabéns aí por esse incômodo, né? Esse bicho carpinteiro que fica dentro de você aí, né, te levando à frente. Muito legal. Fiquei bastante Então, curioso o que seria a introdução ao Antigo Testamento, né? Porque é uma das escrituras que nós temos aqui, das mais antigas, que traz um pouco da nossa história, e eu fico me perguntando o que teria antes a isso, né? A Gênese. O que veria antes, né? eu estou no começo ainda, sabe, Marcelo? Tive só algumas aulas, mas traz uma abordagem bem interessante que teve na introdução desse semestre, que você tem que estudar o Antigo Testamento sob a luz, sob o olhar do Novo Testamento, sob o Uhum. olhar do Cristo. Então, muitas vezes a gente quer estudar o Antigo Testamento, ler simplesmente o Antigo Testamento, né, como se fosse uma história cronológica, mas sem Uhum. esse olhar do Cristo, assim, do Novo Testamento. Então, a Uhum. gente ainda está numa fase introdutória, de introdução, assim, falando sobre como os Uhum. livros foram escritos, sobre as linguagens, né, a literatura, mas eu achei muito interessante essa colocação que foi feita. Eu gosto de estudar matérias assim multidisciplinares, né? Não vejo muita gente focado só assim, no exercício profissional, mas acho que quando a gente amplia o nosso estudo para outras áreas, isso também abre a nossa mente para outras oportunidades. Você se mostra uma pessoa mais aberta ao novo, né? Uhum. Então, eu também tenho minha atividade profissional de auditora, mas eu também, nos finais de semana, na minha comunidade, eu partilho o Evangelho, então o curso do Antigo Testamento não é uma profissão, mas é algo que eu uso ali também no meu dia a dia. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre em busca, né? Como eu te falei, a gente não pode Uhum. se acomodar, jamais. Uhum. E você falando, eu fiquei assim, me perguntando, né, o que seria profissão, né? Será que a profissão é só aquilo que está ali na carteira assinada, ou que eu tenho alguma remuneração por ela? Porque às vezes eu sei que você também você faz atividade de comida, né? Já até comprei alguma coisa Excelente. sua, né? Uma delícia, por sinal, Ah, né? obrigada. Muito bom, é. E você na igreja, né, partilhando esse conhecimento, falando com as pessoas e recebendo tanta coisa boa, que às vezes não é um valor monetário, mas assim, são valores fantásticos, né? E aí eu fico me perguntando o que seria a profissão, né? Porque a gente tem aqui esse trabalho, que a gente está aqui envolvido com alguns compromissos também, Aham. né? Então, assim, eu acho que é muito mais amplo, né, Cecília? Assim, esse nosso trabalho do dia a dia, essa nossa entrega, né? Ela vai muito além daquilo que a gente imagina que a gente faz, né? Se alguém tiver, igual começamos aqui o nosso bate-papo, falar, Cecília, nossa auditora interna. Agora já temos que ampliar isso, né? A nossa ministra, a nossa mestre, a nossa master, né? Exatamente. Nós temos muitos papéis, né, Marcelo? Em Verdade, verdade. cada momento um papel diferente. Uhum. Mas, assim, esses papéis, vamos dizer, paralelos, foram muito importantes, são muito importantes no meu desenvolvimento,
porque quando eu partilho algo tão importante quanto o Evangelho, quando eu me coloco a essa disposição, quando me proponho isso, Uhum. O que eu estou ali partilhando, eu também tenho que viver, porque seria muita hipocrisia, né, falar de algo que eu não Claro, vivo. claro. Então aí eu busco, né, Uhum. o autoconhecimento, a minha renovação, sabe? Uhum. Você está sempre numa mutação ali, você está sempre Uhum. numa busca interior também, e isso Uhum. te engrandece bastante, é muito, muito bacana. É nada como você viver aquilo que você fala, né, Cecília? Isso Sim, realmente é essa ápice da coerência, né? Não dá uhum, para você falar de algo que você não vive, que você não sente, né? Isso sim, não é legal, né? Então, você como uma grande auditora para ver se as pessoas estão fazendo as coisas certas, né? Ao se auditar, sim, verificar, eu estou cumprindo com as normas de Deus, no exatamente. caso, né? Muito legal, muito bacana, Cecília. Sim, Parabéns sim. aí pelo trabalho mais uma vez, muito, muito legal. Que bate-papo gostoso. Cecília, assim, se você tivesse perante uma turma, um grupo nosso de pessoas que está começando o nosso trabalho hoje, e você tivesse que dar um conselho para elas, Uhum. que conselho que você daria? Né? Faz de conta que você está naquela sala assim, das pessoas começando a trabalhar, as pessoas cheias de sonho, de entusiasmo, né? E qual o conselho que você daria a elas? Marcelo, que cada um sempre faça o seu melhor, sabe? Não me Uhum, importa se é um trabalho muito, se você julga aquele trabalho muito simples, né? Talvez você que para quem está começando queria estar numa outra posição, almeja um trabalho mais importante, mas mesmo que seja um trabalho simples, que você sempre faça o seu melhor, uhum, porque você está dedicando o seu tempo ali. E o nosso tempo é algo muito precioso, é o que nós temos de mais precioso nessa vida. Então, se uhum, você se propõe a estar num trabalho, que você faça o seu melhor. Não só no trabalho, claro, uhum, família, a gente pode estender isso para qualquer lugar, em outras áreas, mas assim, que você sempre faça o seu melhor, né? Sem fugir dos seus valores, mas sempre buscando a excelência que a gente sempre tanto diz. A gente não pode fazer, eu comecei agora, sei lá, como auxiliar, e quando eu chegar num cargo de liderança, eu vou buscar essa excelência. Não, essa uhum, uhum, excelência, uhum, ela é almejada, né? Ela tem que ser vivida desde do cargo mais simples até a alta direção. É isso uhum, que faz com que todos se movam na mesma direção, que faz com que os valores do grupo se perpetuem. uhum. Então, acho que é isso. Uhum. Você falando isso aí me fez lembrar do senhor Hilmer, né? Falando da verdade, né? Não, diga a verdade, siga o caminho da verdade, né? Porque a verdade leva essa excelência, né, da gente, né? A gente está Sim. inteiro ali. Legal. Cecília, você está conosco há quanto tempo já, Cecília? Marcelo, eu entrei no grupo em 2005, fiquei, eu Uhum. acho que 2 anos fora, retornei em 2015, retornei da central de pós-venda e estou até hoje. Eu acho que dá uns 2005, 2022, 17, deve dar uns 2005 a 14 22, anos. né? São Uns 14 17 anos. anos, menos dois, 15 anos, então. Uns 15 anos mais ou menos. Já está debutando, então, hein? Quase. Que Posso fazer bacana, que festa. legal. Uhum. Que legal, que história legal, Cecília. Parabéns, que legal, muito bom. Obrigada. Tá? Uma outra dica que eu peço também, Cecília, se você tiver algum livro, algum filme, alguma história para deixar para a gente como uma dica aí, você teria algum? Marcelo, eu estou lendo um livro que ele até anotei o nome dele aqui para mim não esquecer, né, por causa da gravação, Temperamentos Transformados, que fala de como você pode melhorar o seu temperamento, a sua... Vamos falar temperamento, né? Às vezes a gente está naquela percepção que a gente não vai mudar, que você é assim ou que você é assado, mas todos nós temos a oportunidade de nos tornarmos melhores, de sairmos de uma situação que não, às vezes a gente pode achar que é cômoda, mas que
nos causa um certo desconforto. Uhum. Então, para mim está sendo muito interessante o livro, porque às vezes eu tenho, né, algumas características assim que eu preciso domar, né? Algumas qualidades que precisam ser domadas ali. E durante uma sessão de terapia, assim, eu falei com a psicóloga, mas isso não muda, não é assim? Porque às vezes a gente ouve assim, não, o ser humano, isso não muda no ser humano. Aí eu caí na besteira de falar com ela. Eu falei, não, isso aí não vai mudar, não. Ela falou assim, por acaso você tem a síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, eu vou morrer assim? Isso não existe, Cid. E assim, é um livro que mostra isso, essa busca do ser humano, sabe? Às vezes a gente vê muitas pessoas lendo livros, falando de experiências, mas elas não se deixam mudar por esse livro, mudar por esse conhecimento, né? Tem o conhecimento por si só ler e aquilo não provoca uma mudança dele, não se permite mudar. E é um livro que tem me ajudado bastante, acho que tem sido bem bacana. Como é o nome mesmo, Cecília? Temperamentos Transformados. Você trouxe o autor aí, por um acaso? Tim LaHaye. Tim LaHaye. Não, fica gravado aí, tá? Para quem quiser dar essa super viagem, achar que as coisas podem mudar. Né? Sempre podem mudar. Como Basta que a diz o gente Mário queira. Freire, né? Mário Freire que esteve conosco tanto tempo, nossa, um super amigo. É verdade. Ele falava assim que até as pedras mudam. Com certeza. Até Basta a gente querer. É verdade, Basta a verdade. gente querer que as coisas Mas, mudem. Cecília, muito obrigado por esse bate-papo, por essa aula aí, assim, abrir um pouco a sua história, essa generosidade de compartilhar conosco um pouco mais de você e para que a gente consiga ampliar, né, a nossa visão um pouco maior de tanta coisa que é feita, né, de tanta coisa que é protegida, né, e com esse Sim. trabalho seu do dia a dia aí que tem feito, tem construído isso para nós aí. Obrigado, vou deixar você fazer suas considerações finais aqui. Marcelo, assim, mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade. É muito bom a gente contar um pouquinho da gente. Tenho certeza que algumas coisas você não conhecia, né, ao meu respeito. Como também eu não conhecia de outras pessoas que participaram aqui. Veja, eu trabalho com o Alisson há tanto tempo, não sabia algumas coisas da história dele. A gente tem uma amizade, né, há tanto tempo, e às vezes a gente não sabe. Então, assim, realmente agradecer, né, e dizer, sim, que estou muito feliz de trabalhar no grupo, sabe, de toda a minha trajetória. É um grupo que proporcionou, assim, um crescimento profissional, mas que me deu um crescimento pessoal também muito grande. Consegui vencer muitas coisas na minha vida, amadurecer, que tive que começar a viajar de uma cidade para outra e, de repente, ter uma rotina, me vi sozinha, tendo, né, que lidar mesmo com questões ali de relacionamento. Então, é muito bom, tem sido muito bom e eu espero poder contribuir, né, para esse crescimento, que a gente continue crescendo, mas com segurança nos processos, né, que a gente possa estar auxiliando. E é isso. Nona Cecília, muito obrigado mais uma vez. É um grande prazer falar contigo aqui, tá? Compartilhar a sua história com tantas pessoas, história bonita, história motivadora, tá? E é isso, pessoal. Esse é o nosso podcast nessa semana. Agradeço a vocês e a audiência. Espero que compartilhe essa história, que vive essa história, né? Porque assim nós vamos dando os nossos passos e construindo a nossa jornada, o nosso legado. Obrigado, até semana que vem. Até mais aí. Até já.